Olá pessoal, Juliana Guiar falando aqui, instrutora e terapeuta de Theta Healing. E vamos começar o nosso encontro de hoje, sejam todos bem-vindos, tá? Hoje a gente vai falar sobre leitura intuitiva e sentidos psíquicos, porque, muitas pessoas têm algumas dificuldades para entenderem essas noções, tá? A gente está falando sobre o Theta Healing, nós já esclarecemos como que o Theta Healing pode ser utilizado como ferramenta de autoconhecimento. Nós falamos ontem sobre a meditação Theta e a filosofia dos 7 planos da existência. E é importante a gente ter esse discernimento que tudo que é feito no Theta Healing é feito através de uma conexão com a fonte superior de energia, o universo, Deus, Criador, que é uma técnica energética que tem uma filosofia espiritualista dos 7 planos da existência. E hoje a gente vai entrar, mais propriamente no trabalho com o Theta Healing. E o primeiro ponto desse trabalho, a primeira coisa que a gente aprende a fazer, até mesmo no curso do DNA básico, é justamente uma leitura intuitiva. Então sejam muito bem-vindos, a gente vai começar a falar sobre isso, tá bom? Então o que acontece, gente? Logo no início do curso de DNA básico, a gente aprende algumas noções. É como se o Theta Healing fosse uma joia, tá? E essa joia centrada no Criador de tudo que é, ou em Deus ou no universo, que é a filosofia dos 7 planos da existência, em tudo que é, para que ela possa funcionar, a gente precisa observar algumas coisas. Então, o poder das palavras e dos pensamentos, as ondas cerebrais, o comando, a conexão com o Criador. Então, tudo isso precisa ser observado, tá? E aí, o que acontece? Toda vez que a gente vai entender o que está se passando com o cliente, com o consulente ou até mesmo conosco, a gente precisa fazer o que a gente chama de leitura intuitiva. Como que é isso, tá? Lembra que a gente falou sobre a meditação? Então, primeiro a gente vai para a meditação para entrar numa frequência cerebral Theta, um estado mental Theta de relaxamento, dessa conexão com a energia do amor incondicional, tá? Por quê? Porque essa energia do amor incondicional, quando a gente sai do paradigma daqui do terceiro plano, que é impossível fazer uma leitura, por exemplo, de raio-x no corpo de uma pessoa, tudo é possível. A gente discutiu sobre isso ontem, tá? E aí, eu vou acessar todas as informações do campo energético e do subconsciente do meu cliente, da pessoa que eu estou atendendo. Muitas pessoas esquecem de fazer a leitura intuitiva e eu honestamente não sei como que elas conseguem atender. Eu até sei como elas conseguem atender, mas eu não sei como é que elas conseguem fazer um trabalho bacana sem passar por esse procedimento da leitura, tá? Por quê? Porque a leitura intuitiva, gente, imagina que você tá conversando com uma pessoa que não está na sua frente. Ou que você esteja fazendo uma sessão por telefone sem ver o rosto da pessoa, as expressões da pessoa. Como que você vai se conectar com essa verdade? A gente sabe que racionalmente, às vezes a gente esconde algumas informações, Quantas vezes em sessão de terapia eu não já selecionei o que eu falaria, o que eu não falaria para o meu terapeuta, tá? E claro que isso é uma armadilha do ego, é uma armadilha do nosso subconsciente, porque ele sabe que talvez se a gente colocar o dedinho na ferida vai doer. Então eu preciso fazer essa leitura intuitiva. Por quê? Porque é como se eu fosse energeticamente encontrar com a outra pessoa. Eu não sei se vocês se recordam, mas o que eu falei aqui foi: no Theta Healing, a gente não pode fazer um trabalho por projeção. Aconteceu comigo, então eu escrevo uma receita de bolo e vai seguir a mesma lógica todos os atendimentos que eu vou fazer. Não é assim.
A gente não pode qualificar como drama o sofrimento alheio se nós não somos aquela pessoa, né? Então, tudo bem, nós podemos ter empatia, imaginar como estar no lugar daquela pessoa, mas a gente nunca vai estar no lugar daquela pessoa, certo? Efetivamente falando. Então, é muito importante a gente saber que a leitura intuitiva, ela serve para que eu consiga compreender a matriz de sofrimento e todas as dificuldades que aquela pessoa encontra ao reprogramar suas crenças, ao construir para si uma nova realidade. Só assim eu vou conseguir fazer um trabalho efetivo com o Theta Healing. Lembrando que Theta Healing não é milagre. A gente faz as reprogramações, a gente cria novas sinapses na cabeça da pessoa, né, no cérebro da pessoa. Porém, o que acontece? Ela precisa exercitar os aprendizados. Aliada a uma reprogramação energética, aliada a um processo de investigação, de escavação do subconsciente, precisa estar o comprometimento do cliente ou o seu comprometimento, caso você esteja fazendo um autoatendimento, um atendimento para si mesmo, em adotar as atitudes, em executar os aprendizados no aqui e agora. Por quê? Porque é isso, gente. A gente não pode simplesmente colocar o nosso poder pessoal em uma técnica, em um guru. Nada disso vai funcionar. Ninguém vai fazer por nós o que só o nosso livre-arbítrio é capaz de fazer, certo? Então, a gente precisa aliar a reprogramação energética a atitudes práticas do dia a dia para fortalecer essas crenças e essas reprogramações que foram feitas no nosso subconsciente. Por exemplo, se vem uma pessoa que tem uma crença no subconsciente que ninguém me ama, ninguém me quer, eu sou feia, eu vou fazer uma leitura intuitiva nela e compreender quando que aquilo foi criado. E aí eu vou fazer a meditação, pedir autorização para acessar o campo energético dela. Quando eu acessar o campo energético dela, podem surgir imagens. Eu posso escutar algo, eu posso ver uma cena daqui para frente como se fosse uma projeção de futuro. E aí eu vou confirmar com a pessoa tudo que eu vou vendo, tudo que eu vou enxergando, tudo que eu vou sentindo. Se de repente eu peço para acessar o campo energético da pessoa e me vem uma dor no estômago, eu pergunto para ela se ela está sentindo uma dor no estômago, se ela está ansiosa, se ela tem problemas de insegurança, certo? Porque é o que essa leitura me trouxe. Ela me trouxe uma sensação física e aí eu vou confirmar com o meu cliente se é isso mesmo que está acontecendo. Quais são as crenças que estão associadas a essa parte do corpo que eu senti incomodar, né? Se eu vejo uma cena, então eu entro no campo do paciente, né, através dessa meditação teta, se eu vejo uma cena de uma criança chorando, brigando com a mãe, enfim, e essa criança tinha aproximadamente 5 anos de idade, eu vou lá e vou confirmar com o meu cliente se faz sentido para ele. Porque talvez essa cena tenha se apresentado também como uma metáfora de uma cena de abandono, uma metáfora de uma cena de tristeza, uma metáfora de uma crença de que tenho que estar triste para que as pessoas façam as coisas por mim, por exemplo, e a gente pode testar e confirmar. Então, essa leitura é para eu compreender como que o sistema daquela pessoa funciona. E sim, é possível a gente fazer sessão de Theta Healing por telefone, sem estar visualizando a pessoa, porque é um processo intuitivo e energético. Então, toda essa leitura ela vai se passar na nossa tela da imaginação, mas a gente também tem como ler, como visualizar através do nosso sentir. Ok? Então, essa é a importância da leitura intuitiva. Para você saber, para você focar na questão, tá? A leitura intuitiva ela precisa ser focada na questão do cliente. Você não está lá para fazer suposição. Você está lá para entender o processo daquele cliente de acordo com as informações do campo energético dele, do subconsciente dele, tá? E fazer as confirmações e as reprogramações que forem necessárias e importantes para ele. Não é o que você acha, não é o que já aconteceu com você e, portanto, você está aplicando para as outras pessoas. Não é nada disso. É uma análise intuitiva e totalmente individual.
Cada pessoa vai ter uma solução extremamente específica para um determinado problema, tá? Por exemplo, várias pessoas podem chegar com medo de serem abandonadas nas suas relações. Mas será que a raiz do problema é o mesmo para todo mundo? Não é. Eu costumo falar, geralmente questão de relacionamento a gente vai cavar e chegar em papai e mamãe, mas é geralmente o que eu observei na minha prática. Mas isso significa dizer que eu apliquei uma receita de bolo para todos os clientes que eu atendi? Não. Cada cliente tem a sua demanda, cada cliente tem as suas facilidades e dificuldades e a gente trabalha com base nisso, através de uma energia amorosa. Porque eu não estou lá como Theta Healer para julgar o que a pessoa fez, deixou de fazer, está fazendo, deveria fazer, não. Eu estou lá para que ela possa construir uma realidade melhor para ela de acordo com o que ela pode para o momento, o melhor que ela pode para o momento. É muito comum, por exemplo, que a gente veja pessoas que têm problemas sérios com a família, com alguém da família. E aí, seria muito simples se todo mundo quisesse aceitar fazer as pazes com aquele ente que não gosta. Mas a gente sabe que talvez essa vontade venha muito mais por uma culpa ou por uma sensação de dever ser, né? As coisas como um dever ser, tipo, eu deveria estar bem, eu não deveria me incomodar com isso, do que uma vontade genuína. Então, eu posso ajustar no subconsciente dela uma forma de que fique bom, sem ela deixar de ser fiel a si mesma. Então, por exemplo, eu vejo que você tem um problema com um tio distante. Você tem vontade de voltar a falar com esse tio? Não, porque eu acho que eu estaria sendo hipócrita se eu fizesse isso. Beleza, então você quer saber como lidar com a presença do seu tio? Como lidar com a presença de tal pessoa? Sem a necessidade de ter que forjar, né, uma boa convivência que não existe. Então, a gente pode ensinar mecanismos empoderadores para que aquela pessoa consiga coexistir, mesmo com pessoas que ela não interage muito bem, de uma forma mais tranquila, de uma forma mais leve. Lembrando sempre que a leitura intuitiva nunca vai ser utilizada contra o cliente. Lembrando que nós podemos sim fazer leituras intuitivas sem autorização. Porém, toda vez que a gente faz uma leitura intuitiva sem autorização, a gente pega pistas. É como se a gente estivesse olhando pelo buraco da fechadura. Quem é mais sensível consegue perceber o estado de ânimo das pessoas naturalmente. Você pode tentar, por exemplo, fazer uma leitura intuitiva em personagens de filme. Esses eram alguns dos exercícios que a Vaiana mesma fazia, né, quando ela estava treinando as leituras intuitivas dela. Então, fazer leituras de futuro para saber como que o filme se desenrolaria. Então, tem como a gente fazer, como a gente treinar essas leituras, tá? Porém, a gente nunca vai fazer uma leitura para dizer, fulano está com a energia péssima. Não é para subjugar o outro. A leitura intuitiva é feita com a única finalidade de ajudar o outro e não pode ser utilizado contra ele, tá bom? Então, é muito importante que a gente tome muito cuidado, porque eu já vi pessoas, né, que fizeram um curso de Theta Healing e só porque acionaram os sentidos lá psíquicos, começaram a falar, porque esse ambiente está horrível, vou sair daqui porque está afetando a minha energia. Isso é ser teta chato, arrogante e achar que uma terapia energética, uma técnica energética está servindo às suas próprias vontades, finalidades, desejos, como se fosse uma forma de se sentir superior a outras pessoas. E essa não é a finalidade. Essa não é a finalidade. Se alguém estiver fazendo isso, está fazendo contra as diretrizes da técnica. A diretriz maior da técnica Theta Healing é a amorosidade, amor incondicional. Em nenhum momento você vai me ouvir falar que é uma técnica que substitui um psicólogo, que é uma técnica que substitui um médico. Eu sempre defendi e sempre vou defender que ela é uma técnica que pode ser usada como um complemento. Se você tem afinidade, né, com a técnica mais energética, mais espiritualista,
faça Theta Healing. Se não, tudo bem. Coloque seus filtros e aproveite a informação da forma que for possível para você, tá bom? Então é muito importante a gente ter esse discernimento, que sim, a partir do momento que a gente ativa os nossos sentidos psíquicos, nós ficamos mais sensíveis, nós percebemos melhor a qualidade energética do ambiente, das pessoas, mas isso não significa dizer que você não possa fazer nada a respeito. Eu não posso, enquanto terapeuta Theta Healer, querer impor a mudança do outro, porque isso seria agir totalmente contra a lei do livre-arbítrio, né? Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso me proteger energeticamente, eu posso zipar o meu campo, eu posso fazer uma limpeza para que nenhuma dessas energias me afete. Por quê? Porque eu vou estar empoderada para me proteger e me sentir segura em qualquer lugar que eu esteja, tá? Claro que tomando as devidas providências também. Da mesma forma, eu acho bem interessante a gente fazer essa leitura pro Covid, né? Então, eu vi muitas pessoas achando que com o download, a gente vai falar mais sobre download essa semana, com o download de ser impermeável ao vírus, que tudo ia ficar certo. Gente, isso é balela. Isso é falta de responsabilidade, tá? Então, tudo bem. Você pode se proteger fazendo um download, fazendo uma leitura intuitiva, mandando amor incondicional, zipando seu campo, tudo bem. Mas, lembra daquilo que eu falei. Além da parte energética, a gente tem que ancorar atitudes práticas. Então, não é bem assim. Não é para usar o Theta Healing como uma fuga à responsabilidade que você tem enquanto cidadão de se cuidar, de usar máscara, de adotar as medidas sanitárias possíveis para evitar a propagação do vírus, não. Então, é muito importante a gente fazer essas ressalvas aqui, especialmente nesse momento, tá? Tanto que eu estou dando curso só online, estou fazendo atendimento só online, justamente por causa disso, porque eu sei a minha parcela de responsabilidade, tá bom? Então, nós podemos fazer essa leitura para nos conectarmos com as informações do campo energético da outra pessoa e a gente vai atuar no subconsciente a nível de crenças. Lembrar que a gente vai atuar a nível de crenças. Claro que nós temos outros procedimentos, divórcio energético, limpezas energéticas, reprogramação, né, limpeza de fragmentos de alma e restituição, envio de amor incondicional ao bebê no ventre. E isso, a cada curso, a gente vai aprofundando mais os exercícios que a gente pode fazer. Mas já no DNA básico, a gente consegue fazer uma sessão por completo de Theta Healing. Ok? Então, eu preciso trazer essas ressalvas para vocês. E como que essa leitura é possível? Toda vez que a gente vai perceber algo, né, na nossa realidade material, como que a gente percebe isso? A gente percebe pelo nosso tato, pelo nosso olfato, visão, audição, paladar, tá? Então, para perceber a realidade material tangível, eu uso os meus órgãos do sentido. Eu olho, eu escuto, eu cheiro, eu sinto, tá? Então, para perceber a minha realidade material, eu tenho os meus órgãos do sentido. Como que eu faço para enxergar, então, o que existe no corpo da pessoa? Eu uso esse olho físico daqui? Não. Eu uso os meus órgãos dos sentidos, tá? Intuitivos, para enxergar a realidade sutil. Todo mundo tem? Todo mundo tem. Todo mundo pode desenvolver? Todo mundo pode desenvolver. Como que eu faço isso, Ju? Bom, nós temos 4 órgãos do sentido sutis, ou o que a gente chama de sentidos psíquicos. É através desses sentidos psíquicos que a gente vai conseguir fazer uma leitura, vai conseguir se conectar ao Criador de tudo que é, vai conseguir fazer reprogramações energéticas no campo de uma pessoa. Certo? Por quê? Porque isso vai estar ativo, os nossos sentidos psíquicos. E quais são eles? Nós temos o sentido empático, que é aquele que ao fazer uma leitura sentir uma dorzinha no estômago. Pergunto para a pessoa, você está sentindo uma dor no estômago? Você tem problemas de insegurança? E vou confirmando o que eu vou sentindo. Então, eu consigo ler a outra pessoa no meu próprio corpo.
sentindo o que ela está sentindo em menor grau ou nível. Esse é o sentido empático, perdão. Ele está localizado lá no nosso plexo solar, na altura do nosso estômago. E todo mundo, em algum nível, tem esse sentido desenvolvido. Por exemplo, você chega num lugar e sente seu estômago pinicar. Você chega num bar e sente uma energia mais densa, como se tivesse dado um soco no seu estômago. É o seu empático sinalizando para você que você precisa se proteger, porque talvez você seja uma esponjinha, você fique captando todas essas energias. É o que eu chamo também de para-raios. Às vezes você é tão sensível, né, que a pessoa chega para você e começa a contar um monte de problema. Aí ela, ai amiga, muito obrigada, fiquei ótima depois que conversei com você, e você tá lá, acabada. Porque você sugou aquela energia, né? Você foi tão empático que doou a sua energia. E no Theta Healing a gente aprende a ajudar o outro conservando a nossa energia, tá? Então, todo mundo tem o sentido empático e a gente precisa só desenvolver. E no DNA básico a gente já aprende como ativar esses sentidos psíquicos. O segundo sentido seria a clareaudiência, tá? É você ouvir além do que pode ouvir o ouvido humano, da realidade física e material. Sabe uma vozinha que fala bem assim, vira aqui à esquerda, que a gente às vezes fala que é a intuição? Então você não viu nada, você não sentiu nada, mas você ouviu algo. Quantas vezes que você escuta vozes, né? E, gente, às vezes não é uma entidade, não é um espírito, é simplesmente a sua clareaudiência ativada. Uma voz maior, de uma consciência superior ativada. E toda vez que a gente vai fazer uma leitura intuitiva na outra pessoa, mesmo que eu não visualize nada na minha tela da imaginação, eu posso ouvir a minha clareaudiência falando, nossa, essa pessoa é muito insegura. Teve uma vez que quando eu fui fazer uma leitura, uma pessoa me veio assim, muita intolerância à lactose. Isso ficou bombando assim na minha cabeça. Eu fiquei ouvindo isso por várias vezes. E aí eu confirmei com a pessoa se ela tinha, e ela realmente tinha. Tá? Então, é também uma forma de perceber essa realidade mais sutil. Um outro sentido psíquico que nós teríamos é a clarividência. É você enxergar além. E aí sim, a gente consegue visualizar, imaginar por dentro do corpo, imaginar os órgãos da pessoa, se tem algum nódulo em algum lugar, se tem algum bloqueio em algum chakra, em algum centro de energia da pessoa, porque os chakras, eles são uma noção do hinduísmo, da yoga, que o Theta Healing aproveita para que a gente possa fazer leituras mais claras, porque cada chakra está associado a um tipo de crença, né? Ele mexe com um setor da nossa vida. Por exemplo, o chakra básico, que se situa na base da nossa coluna, fala muito sobre pertencimento, fala muito sobre abundância, sobre trabalho, sobre movimento, sobre essa energia mais terrena. Então, se eu vejo um esquemazinho, né? Se eu visualizo um esquemazinho e eu vejo que aquele chakra está meio apagado, eu posso perguntar para a pessoa se ela tem algum problema de abundância, se ela está se sentindo um peixe fora d'água no local onde ela se encontra. Claro que analisando o contexto que ela trouxe para a sessão também. Então, é muito mais uma leitura intuitiva para eu perceber como que anda aquela pessoa, se aquele problema que ela me trouxe é realmente aquele ou se tem uma raiz mais profunda. E também confirmando, né, através de uma escuta amorosa. Faz sentido para você? É isso mesmo? Tá? Então, a gente sempre vai fazer essas leituras e essas confirmações através desses esquemas. Então, a Vaiana traz os esquemas dos chakras, ela traz os esquemas de níveis de crenças também, para a gente saber onde que está localizado, né? Cada crença do subconsciente, de onde é que veio, o que é que precisa ressignificar. E a gente vai juntando todos esses pedacinhos. Então, no DNA básico eu já explico como juntar todas essas informações, certo? E aí nós temos também o sentido profético.
esse sentido profético a gente consegue utilizar inclusive para fazer leituras de futuro. Porque o tempo como a gente compreende, ele é linear, mas na verdade presente, passado e futuro coexistem, certo? Então, por exemplo, se você for analisar por perspectivas mais espiritualistas, eu não sei se vocês já leram o texto O Ovo. O Ovo. Leiam, é de Adam alguma coisa, certo? E ele fala justamente isso. Agora você vai reencarnar no ano 500 e tanto antes de Cristo. Ah, como assim? Eu não vou reencarnar no futuro? Quem disse que esse tempo é linear? Pode estar tudo acontecendo ao mesmo tempo, mas claro que isso é um pensamento espiritualista, tá, gente? Não estou aqui questionando ciência nem outros referenciais. Mas esse sentido profético me dá a habilidade, inclusive, de ver uma transformação se operar para o futuro, certo? Então, a gente também pode desenvolver. E para quem estava aqui, né, ontem, a gente fez a meditação e naquele momento que a gente sai pela bolha de luz no topo da cabeça, a gente está utilizando também o sentido profético. Ok? Então, por isso que nós somos capazes de identificar o que é que está acontecendo no campo energético dessa pessoa, tá? Então, por isso que a gente costuma dizer, muitas pessoas ficam achando que o Theta Healing, a gente está recebendo uma entidade que está soprando no nosso ouvido tudo o que está acontecendo, né? Tudo que está acontecendo. E não é sobre isso. É sobre você desenvolver as suas habilidades intuitivas e ser capaz de perceber as sutilezas. Eu não sei se já aconteceu com vocês, de vocês pensarem numa pessoa e de repente o seu celular toca e é essa pessoa. Isso é um indício de que a energia daquela pessoa chegou até você antes. Então, nossa, explode a cabeça mesmo, tá? É muita coisa nova pra gente aceitar, assim, fala, nossa Ju, mas como que você consegue? Incrivelmente você consegue. Mesmo você duvidando, eu tinha uma aluna minha que falava, nossa, Ju, é o seguinte, eu não consigo ver nada, eu faço a meditação, eu não vejo nada, eu não sei se eu tô falando com o Criador, me fala aí como que o negócio funciona. E ela fez a reciclagem, né, dos cursos, ela fez a recertificação comigo. Então, ela fez o curso pela segunda vez comigo. E aí, quando a gente começou a treinar, ela percebeu que ela conseguia fazer. Porque, na verdade, ela estava limitando a visualização dela a imaginar na tela mental. Ela não estava conseguindo perceber que a visualização era um processo de sentir. Certo? Então, por isso que é muito importante a gente ter esse discernimento. Não é que você enxerga, não é que você tem que ser clarividente, não é que você vai fazer previsão de futuro, né? Não é que você vai enxergar muito claramente o que tem no corpo de uma pessoa. Mas essas informações, elas podem chegar até você intuitivamente a partir do momento que você desenvolve os seus sentidos psíquicos, certo? E como que eu posso utilizar isso? Sempre focando no bem maior, tá? Mas a gente pode utilizar, inclusive, para se melhorar enquanto ser humano. Para se melhorar enquanto ser humano. Muitas vezes a gente utiliza o nome engatilhar no Theta Healing. Então, uma pessoa chega para você com uma determinada demanda e aquilo lhe irrita. Por que será que lhe irritou? Quando você começa a se questionar e compreender qual foi a sua parte inflamada que apitou ali naquele momento, você consegue se melhorar também, tá? Então, é importante que a gente tenha esse discernimento de que os nossos sentidos psíquicos, eles não vão ser ativados para atender única e exclusivamente aos nossos interesses
de sermos mais poderosos que outras pessoas não. Os nossos sentidos psíquicos, eles vão ser ativados para que a gente possa fazer o bem para nós mesmos. E se tivermos vocação, afinidade ou desejo de ajudar outras pessoas, para que possamos também utilizá-los em prol dessas outras pessoas. Certo? Para que as pessoas possam adquirir mais confiança, mais intuição, mais sensibilidade. Então é muito importante a gente falar sobre isso, tá bom? Me contem como que está para vocês nesse momento. Se deu para entender até aqui. Se vocês têm alguma dúvida, tá? Então nós precisamos fazer a leitura intuitiva. Se a gente quer fazer um atendimento de Theta Healing, nós precisamos fazer uma leitura intuitiva. Certo? Muitas pessoas, algumas pessoas aqui eu já atendi, né? Algumas pessoas também já foram minhas alunas que estão aqui. E todo mundo que já passou pela experiência do Theta Healing pode confirmar como que é incrível, né? O que um terapeuta treinado pode perceber da leitura do campo energético. Coisas que às vezes você esconde. E como que o seu subconsciente, ao adquirir confiança no trabalho, né, que está sendo feito ali, na disponibilidade do terapeuta em lhe ajudar, tá? Pode atuar a seu favor, liberando e soltando certas memórias que você não sabia que existiam ou que estavam lá armazenadas há muito tempo, tá? Então tem pessoas aqui na live que já fizeram sessão de Theta Healing, né, que podem confirmar o que eu estou dizendo. Então teve gente aqui que passou em medicina, teve outra que liberou uns bloqueios para os atendimentos, né? Então, assim, todas essas pessoas podem confirmar o quanto que é interessante esse processo de leitura intuitiva. E eu falo que é interessante porque, gente, até hoje eu me espanto quando vem uma leitura extremamente clara e eu fico com receio, né? Ó, Maria Rita já se pronunciou aqui, né? Foi um processo bem bonito dela. Então, assim, de concretização de manifestação e objetivos, né? Depois que a gente eliminou todos os bloqueios e medos que existiam lá no subconsciente dela. Então, assim, e às vezes eu me espanto, né? Que eu fico, gente, não é possível que é isso. E eu fico julgando a informação que vai recebendo porque eu sou o ser humaninha, tá? E quando eu vou confirmar com a pessoa fala, Ju, é isso mesmo. Ju, é isso mesmo. E você fica, gente, esse negócio é incrível. Realmente só passando por uma experiência dessa para saber. E claro que a abertura do cliente é extremamente importante. Eu sempre gosto de dizer que o Theta Healing é como se fosse um voto de confiança, né? Porque é algo que não é palpável, não é tangível, mas que a gente pode testar em algum nível se está ali no seu campo. E o mais engraçado é que as pessoas chegam até você, né? O terapeuta que vai lhe atender vai ler coisas que você às vezes nem se lembra, mas que ainda estão ali e vai lhe dar essa possibilidade de fazer, né? Uma escavação, uma ressignificação e melhorar aquele ponto ali. Ó, a Lu falou que fez leituras e se concretizaram. Pois é, e a gente treina. Então, no curso DNA básico, a gente aprende a fazer a leitura intuitiva, que é essa leitura inicial, quando a gente vai atender alguém ou se atender, tá? A gente aprende a fazer também leitura de anjo da guarda. Então, a gente aprende a conversar com o anjo da guarda da pessoa, como eu disse. Se você não acredita em anjo da guarda, se você não acredita, né? Nessa filosofia mais espiritualista, de outros seres, de outras consciências, tá tudo bem também. A gente vai fazer um atendimento de Theta Healing com base no que você acredita. O Theta Healing se adapta.
a todos os sistemas de crenças religiosos, tá? Religiosos. E a gente também aprende a fazer leitura de futuro, tá? Isso no DNA básico, certo? Então, a gente já aprende a fazer essas leituras e o legal é quando a gente consegue ir treinando essas leituras e confirmando essas leituras, porque tudo é uma questão de prática, certo? Andrea perguntou aqui se tem que ter uma iniciação igual ao Reiki. Não há uma iniciação, Andrea, no sentido de você ter que passar por um ritual e de você ter que ficar 21 dias no expurgo, né? Sem comer carne, enlatados, beber álcool. Não existe esse tempo de expurgo, não existe essa iniciação. No DNA básico, a iniciação que nós temos é a ativação do nosso DNA, como chama a Havaiana, certo? Então, no DNA básico, a gente vai compreender que existe uma matriz divina do nosso DNA e a gente vai ativar o nosso DNA cósmico. Por quê? Porque, de acordo com estudos, o nosso corpo ele possuía as habilidades de autorregeneração. Assim como alguns seres, como estrelas do mar, polvos, né? Se eles perdem um tentáculo, de repente esse tentáculo se restitui, né? Ele volta a crescer. Então, nosso corpo ele tinha essa habilidade de autorregeneração. Mas, a partir do momento que nós fomos perdendo essa conexão com o divino, a gente cessou parte dessas habilidades. Alguns órgãos do nosso corpo ainda vieram em duplicidade para que a gente possa ajudar outras pessoas, por exemplo, pulmões e rins. E o fígado, ele consegue também se regenerar, ele consegue se autorregenerar. Então, a gente corta um pedacinho e o fígado cresce novamente, tá? Mas a gente só tem essa iniciação e que você pode sentir, tipo, sintomas gripais, pode dar algumas intercorrências com o seu cônjuge ou parceiro, porque você eleva o seu nível de consciência, então a sua vibração se eleva e aí vocês podem ter um pouquinho de atritos só por essa questão de diferença de consciência, mas automaticamente ele vai se equilibrando com você, tá? Mas não precisa ficar sem comer carne, enfim. A Havaiana sempre recomenda que a gente não beba álcool e não use substâncias que alterem a nossa consciência, certo? Mas assim, dizer que você precisa ficar um período X com abstenção de algum alimento, de alguma comida, não tem essa necessidade, tá? E a partir do momento que você ativa o seu DNA, você aprende também a trabalhar com os cromossomos da juventude, da vitalidade e trabalhar também programas genéticos de envelhecimento. Ju, agora você virou geneticista. Não, gente, é tudo a nível de crença, tá? Que a gente vai fazer. Então, a gente pode se reconectar com esse direito e esse merecimento de nos regenerarmos, ao menos espiritualmente e mentalmente, porque a gente sabe que o nosso corpo físico ele está sob o império da lei do tempo. Então, nós podemos ressignificar essa relação com a lei do tempo também, né, com as nossas crenças de correr contra o tempo, de ter que lutar para não envelhecer, etc., através do autoconhecimento e do Theta Healing. Então, é só uma ressignificação. A gente não vai mudar a ordem das coisas nem a lei natural das coisas, tá bom? É só isso, certo? E a partir do DNA básico, você já está certificado como praticante e aí você pode aplicar a técnica em outra pessoa. Você não pode ensinar, tá? Para você ensinar, você precisa fazer curso de instrutor e para fazer curso de instrutor, até então, até o presente momento, você precisa fazer os cursos de DNA básico, DNA avançado e Digging como praticante, tá bom? Então, para fazer os cursos de DNA básico, avançado e Digging como praticante, você precisa ter, como instrutor, você precisa ter esses 3, tá? Esse tripé como praticante. Daqui a um tempo, o Você e o Criador vai ser também um pré-requisito. Lembrando que o Theta Healing é uma técnica que tem mais de 20 cursos na sua cartela, mas não é obrigatório que você faça todos, né? Básico, avançado e Digging são os cursos de base
Então, a partir deles, você faz as especializações. Por exemplo, eu quero trabalhar com relacionamentos. Então, eu faço alma gêmea, você e seu parceiro e outros sobre relacionamentos. Enfim, quero trabalhar sobre negócios. Então, você faz os cursos mais voltados para business, propósito, enfim. Então, você tem como decidir quais as especializações que você quer fazer e se você quer fazer, né? Já que a partir do básico você pode começar a trabalhar, certo? Então eu quero saber se vocês têm alguma dúvida mais sobre leitura, sobre sentidos psíquicos, sobre cursos, formação. Como que tá por aí, gente? Me contem. Tudo certinho? Marcela, suas lives estão sendo de muita contribuição. Ai, que bom, fico muito feliz, gente. Que bom, maravilha. Sol, que bom, Sol, fico feliz também. Que bom, fico feliz. É sempre bom a gente trazer mais conhecimento e clareza para alguns pontos envolvendo Theta Healing, tá bom? E a metodologia de trabalho. Maria Rita, que bom, que bom. Fico feliz, gente. Bom, já que até então não temos nenhuma dúvida, eu queria falar uma coisinha para vocês, tá? Para quem já tem o curso DNA básico, eu lancei no Telegram um grupo de estudos, certo? Se você quiser fazer parte desse grupo de estudos, me chama no WhatsApp, que para você participar você tem que ter o básico, ok? Então, para você ter acesso, a gente vai começar a ler do início o livro de DNA básico, esse roxinho aqui, certo? Então, eu vou trazer algumas reflexões para que você possa, para que vocês possam ir acompanhando, tá? Por quê? Porque muitas pessoas saem do curso de DNA básico e não dão continuidade aos estudos. Então, é muito importante que a gente alie a teoria à prática, tá? A gente estudar a teoria da técnica que estamos aplicando é super importante. Então, quem quiser fazer parte desse grupo de estudos no Telegram, eu vou mandar áudios como se fosse uma espécie de podcast, vou estar sempre incentivando vocês a fazerem as leituras, vou estar trazendo algumas reflexões sobre capítulos, enviando as meditações, as manifestações diárias, tá? Lá nesse grupo. É totalmente gratuito, a única coisa que você precisa me comprovar é que você tem o DNA básico, certo? E para quem quiser praticar troca de atendimento, certo? O que vai acontecer? Nós abrimos um grupo de prática para Theta Healers. Também você precisa ter pelo menos o DNA básico. E esse grupo de prática é voltado para pessoas que têm medo de atender ou então que não estão fluindo na carreira de terapeuta Theta Healer, já possuem um ou mais cursos do Theta Healing e têm vontade de atender e não estão conseguindo por essa falta de confiança, por não saber como que funciona o atendimento. Então, o nosso primeiro encontro vai acontecer no dia 30 de janeiro, às 9 horas da manhã. Vai ser numa salinha do Zoom, em que eu vou tirar algumas dúvidas de vocês, explicar como que funcionam os atendimentos, passar algumas dicas e também vou supervisionar os atendimentos que vocês vão trocar com outros praticantes ou outros terapeutas de Theta Healing. Então, quem for meu aluno tem acesso a esse grupo de práticas gratuitamente e quem não for, paga R$35 para participar, R$35 por encontro. Então, a gente colocou um valor bem simbólico para que vocês possam saber como que funciona o meu trabalho, me conhecer um pouquinho melhor e também aproveitar todos os insights, toda essa experiência de mais de 3 anos de Theta Healing, mais de 1000 atendimentos na técnica, tá? Então, é uma forma também de a gente entrar em contato e vocês saberem como que funciona
dinâmica de atendimentos, tá bom? Então é um encontro, geralmente de 3 a 4 horinhas, em que eu esclareço as dúvidas e logo mais eu vou divulgar para vocês, né, o link. E as vagas são limitadas, tá, gente? Então, se você quiser participar, fique de olho nos próximos momentos desse Instagram, porque a gente vai lançar esse grupo de práticas, beleza? Então, acho que é isso, gente. Quero saber se vocês têm mais alguma dúvida, tá? Se vocês gostaram da live de hoje, amanhã nós temos mais. E quem quiser fazer a formação de Theta Healing DNA básico, avançado e Digging, me procura, tá? Que nós ainda estamos com as inscrições abertas. Sexta-feira a gente começa o básico. Depois a gente tem avançado durante a semana e depois Digging na outra semana, na primeira semana de fevereiro. Tá bom? Quero saber se vocês estão ok, tá? Se vocês gostaram das novidades, né? O grupo de estudos gratuito para todo mundo, que já tiver DNA básico pelo menos. Grupo de práticas gratuito para os meus alunos, pago para quem não for aluno ainda, certo? Pra gente trocar atendimentos e vou supervisionar vocês. E cursos de Theta Healing que estão abertas as inscrições. Tá certo? Como que vocês estão se sentindo? Me falem se tem qualquer dúvida. E já agradeço muito a presença de vocês, a troca, a partilha, as perguntas, tá bom? Me contem. Me sinalizem aí se tá tudo bem. Ai, que bom, Andréia. Fico feliz. Espero te ver amanhã. Sol, me manda mensagem que eu vou passar pra você, tá? Me manda mensagem no WhatsApp. Tá bom? Então, quem quiser participar do grupo de estudos, manda mensagem pra mim no WhatsApp. DNA básico. Os cursos, eles são tabelados pelo THINK, tá? Pelo THINK, Theta Healing Institute of Knowledge. Então, nós não podemos ofertar esses cursos por valor inferior a R$ 1.290. Vocês vão ver que alguns instrutores ofertam por R$ 1.497, porque eles colocam a taxinha de produção, né, em cima, mas a gente resolveu tirar essa taxinha e deixar só o preço do curso mesmo. Então, R$ 1.290, que você pode pagar via transferência, Pix ou cartão de crédito em até 12 vezes. Até 4 vezes a gente consegue fazer o parcelamento sem juros, tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Me contem. Todos bem? Ok, então, gente. Agradeço a vocês por mais esse encontro, tá? Espero que vocês tenham um dia maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado das novidades. Contem comigo para qualquer dúvida sobre o Theta Healing, né? Eu gosto muito de trazer todos os esclarecimentos possíveis sobre essa técnica. Eu gosto muito de estudar também as atualizações, né? Porque não é porque eu fiz um curso de instrutor que eu vou deixar de estudar. Muito pelo contrário, conhecimento é uma coisa que a gente sempre vai lapidando e evoluindo, tá? E amanhã a gente também tem live. Eu vou colocar para vocês, certo? A divulgação da live. Chama todo mundo que tiver interesse nessa temática do Theta Healing, do autoconhecimento. E vai ser muito legal trocar com vocês, certo? Qualquer coisa estou à disposição no direct e no WhatsApp também. Quem quiser participar do grupo já me avisa. Grupo de práticas eu vou lançar depois, tá? Mas estou falando para vocês em primeira mão. E é isso. Gratidão por tudo. E amanhã às 14 horas a gente se encontra novamente. Tá certo? Então, um beijo grande e até amanhã.